Neste quinto domingo do tempo pascal, Jesus usa uma imagem muito bonita, a da videira, à qual estão ligados os ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos. A simbologia é muito simples e cheia de significados profundos. Sentir-se como o ramo de uma videira é a experiência de quem sabe que está nos cuidados do agricultor, o Pai, que mesmo que nos purifique, só o faz porque damos frutos mais abundantes. É a experiência de quem aprende a dar fruto em nome da videira, por meio de uma seiva da qual participa, mas que não lhe pertence. É uma experiência de ser um ramo junto com os outros ramos, irmãos e irmãs, e consequentemente de ser uma verdadeira Igreja de Deus, completamente enraizada em Cristo. Ser verdadeiramente discípulos e unirmos não é uma questão de uma hora, de um período de vida, mas é um caminho longo e cansativo, no qual somos chamados a perseverar, a permanecer em comunhão com Cristo. E assim, dia após dia, o vínculo de amor com o Senhor nos permitirá também fazer amizade com Ele. Em causa está a dimensão da interioridade essencial à vida de fé. Permanecer em Cristo é uma expressão que fala de uma atividade que se realiza dentro do crente. Ou seja, a fé deve tornar-se vida no coração da pessoa. Caso contrário, a própria vida de relacionamento e de comunhão será prejudicial. A vida de relação marcada pelo com os outros e para com os outros torna-se possível pelo enraizamento da vida de Cristo no íntimo de cada um. Mas o que significa permanecer em Cristo? Ficar não é a adaptação passiva a um estado em que se encontra, mas indica um acontecimento dinâmico, pois designa a maturidade da relação de fé e de amor do crente com o seu Senhor. O seguinte, isto é, o esforço diário de colocar os próprios passos nas pegadas de Cristo, deve interiorizar-se e tornar-se uma permanência no amor de Cristo. Quem permanece é aquele que sabe que é amado. O amor não é a experiência de um momento, mas torna-se história das nossas vidas quando se permanece nele. Só assim a experiência do amor nos toca profundamente, age e traz mudanças em nós. Permanecer em Cristo é fundamental para permanecermos com os irmãos na comunidade eclesial. A experiência da fé, para permanecer, é uma experiência de interioridade e profundidade espiritual e de perseverança e comunhão. Mas a comunhão eclesial tem um fundamento indispensável na comunhão pessoal e interior com o Senhor. Sem este último, a vida eclesial é reduzida à hipocrisia. Sem um espaço de vida interior e de comunhão pessoal com o Senhor, o eu não poderá dizer nós de forma livre, convicta e amorosa, e correrá o risco de submeter o nós ao eu, ao viver relacionamentos com os outros dentro de um relacionamento de força. Este relacionamento maduro de fé com Cristo é indispensável para o crente. Com efeito, Jesus diz: quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é inteiramente definido pela sua relação com o Pai. Jesus revela o Pai porque ele está despojado de si mesmo, porque ele não faz nada de si mesmo. A condição, graças à qual o Filho revela o Pai ao colocar os homens em comunhão com Deus, é a privação total, não falar e agir por conta própria. O dar muito fruto é então explicado por Jesus com a frase tornar-se meus discípulos. Para nós, que muitas vezes pensamos que já somos discípulos, que já somos cristãos, o Evangelho nos lembra que a vida cristã é um caminho no qual aprendemos a ser discípulos, a nos tornarmos verdadeiramente cristãos. O Evangelho sublinha que dar mais fruto está ligado a um menos, ao reduzir tudo ao essencial. Não é um aumento ou acrescento. A ação do Pai nos ramos é cortar,
purificar removendo. Essas palavras são válidas não apenas em referência ao crente individual, mas também à igreja em geral, que também precisa de ser podada. A reforma não é um acréscimo ou a construção de novas estruturas, mas antes um afastamento, um regresso ao essencial, um retorno ao evangélico indispensável. Mas como podem o crente e a igreja como um todo abrir espaço para a purificação? Trata-se de colocar sempre na atitude de escuta e de acolhimento da palavra que purifica e evidencia a presença de Cristo no corpo eclesial. Mas o dom da palavra que purifica deve ser seguido pela responsabilidade da igreja, que permite que esta palavra trabalhe sobre si mesma. A reforma é obra do Senhor e responsabilidade da igreja. É um acontecimento espiritual que leva ao discernimento entre fins e meios, entre verdade e costumes, para que as tradições não consigam obscurecer a verdade e substituí-la. E assim, as formas que se tornaram conteúdo, os costumes absolutizados, correm o risco de substituir a verdade que é Cristo. A reforma coloca a Igreja numa atitude responsorial e dialógica com a palavra do Senhor, mas também com a história, para dizer e viver o Evangelho no hoje da história. A reforma coloca a Igreja numa atitude de escuta, o que os tempos novos dizem e exigem. E se a reforma deve ser contínua, então ela deve tornar-se ação cotidiana, uma busca pela conformidade ao Evangelho na perseverança e humildade de todos os dias. Para o crente e para toda a Igreja em geral, permanecer em Cristo significa dar muito fruto, tornar-se discípulo, tornar-se Igreja de Deus, num processo que tem a sua medida no amor de Cristo, revelado plenamente na cruz.